Olá, Jéssica, tudo bem? Vou fazer a introdução, começar aqui rapidinho. Hoje eu tô num ambiente diferente, estou fora de casa. Vamos ver se funciona aqui. Então é isso, né? Então a live de hoje é Entre a Literatura e a Escrita, quando o amor pelos livros vira vocação, tá? Boa tarde, sejam bem-vindos a essa live de quarta-feira. Eu sou a escritora Uyara May, sou escritora independente, escrevo desde 2008 e assim, eu venho esses anos todos trazendo a minha perspectiva, a minha visão de vida da minha bolha para dentro da literatura brasileira. E esse momento é aquele momento da semana onde eu compartilho com vocês os bastidores de como é essa realidade da literatura brasileira para escritores independentes. O que acontece nos bastidores, né? Porque vocês recebem o livro pronto, mas vocês não sabem da dificuldade. Então, essa quarta-feira eu escolhi para vir aqui conversar um pouco sobre isso e também trazer convidados. E hoje eu terei uma convidada onde ela vai contar a sua história, a sua inspiração, vai dividir aqui com a gente a sua experiência de ser escritora nesse Brasil, né? Oi, Corina, tudo bem? Seja bem-vinda, Isadora, tudo bem? Lucimara, sejam todas bem-vindas. Mais uma vez eu me apresento, eu sou escritora independente Uyara May. E eu faço essa live aqui como se fosse um podcast, tá? Eu tenho um roteirinho que eu vou lendo e, como eu já disse, vou receber uma convidada que ela já está presente aqui também e nós iremos conversar, né, sobre como é a realidade dela como escritora independente dentro dessa bolha que é a literatura brasileira. E também já adianto para vocês que, além da live de agora, das 5, eu também estarei participando, disponível. Eu também estarei participando lá, pessoal. Vão chegando, pegue a cadeira, uma água, senta aí. E no FLAU, Festival de Literaturas e Artes Literárias, daqui a pouco, às 19 horas, no YouTube, tá? Estarei lá também participando de um debate maravilhoso que vai falar da literatura infantil e young adult, né? E vai ser, assim, um papo muito legal. Olá, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, já me apresentei para vocês, sou escritora independente, consultora literária, compositora, faço várias coisas dentro desse universo e autora também do Metamorfose, que é o meu último livro lançado agora em setembro. E minha convidada já está aí, então eu já vou apresentá-la para chamar, para poder conversar com a gente aqui, né? Não ficar falando sozinha aqui para vocês, mas sendo que após a participação dela, ainda vou falar um pouquinho sobre meu livro, sobre minha história, enfim, compartilhar aqui com vocês, tá? Então, coloque aí na agenda de vocês todas as quartas-feiras, a partir das 17 horas, aqui no TikTok. Sendo que talvez possa ter live às sexta-feira também, tá? Mas inicialmente só às quartas, às 17 horas. Bom, hoje eu estou recebendo a JSK Araújo, que é o nome dela, né, de trabalho. É uma autora que tem um pé na Bahia e o outro na fantasia, ou melhor, nos mundos que ela cria entre o cotidiano e a imaginação. Ela escreve desde a adolescência, ama romances e suspense e agora mergulhou de vez na vida literária com publicações na Amazon. Bom, vou chamar ela aqui, vou adicionar ela. Vão chegando, pessoal. Gislene, vamos embora, vão chegando, tá? Se você ainda não me segue, me siga, me abrace. Abrace a escritora que também estará aqui comigo, a Jéssica, e vão se abraçando aí também, tá, gente? Então, lembrando que o meu perfil é um perfil literário. Se você gosta de livros, séries e filmes, fique por aqui. E é isso. Essa live é quase um podcast para compartilhar com vocês os bastidores da literatura brasileira, trazer escritores que ralam todos os dias para que uma boa história chegue na sua mão, tá? Bom, deixa eu chamá-la aqui. Jéssica, vou convidar você. Pronto. Convidei. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá, Carlos, seja bem-vindo.
Pessoal, vocês podem dar tap-tap na tela, tá? Curtir para que a live chegue a mais pessoas. Vocês podem curtir a live também, pode presentear também, fique à vontade, tá? Jéssica, você me escuta? Que eu não... Deixa eu liberar aqui a sua câmera. Pronto, liberei aqui a sua câmera. Acho que você tem que aceitar aí o convite. Cheguei. Isso, eu tô te ouvindo, mas ainda não te vejo. Vou acender aqui a luz rapidinho, porque não tá totalmente escuro, mas vai ficar melhor. Tá jóia. Tá me vendo A gente agora? espera. Enquanto isso, pessoal que estão chegando aí, vão curtindo, compartilhando, enquanto a Jéssica se prepara. Ah! Olha, você acredita que a gente ia dar match na cor da blusa? Eu que mudei agora, que eu ia vir com uma blusa dessa cor também. A gente ia dar match. Parecia até que ia ser combinado, mas não. Então, seja bem-vinda, né? Falei um pouco sobre você. Eu tenho esse projeto aqui, né? Para eu não ficar aqui falando sozinha, eu falei assim, por que não trazer escritores que também precisam de visibilidade, né? E aí é um bate-papo, onde que o foco nesse primeiro momento vai ser em você, porque a galera está aqui para te conhecer. Já fiz aqui a apresentação, né, dizendo que esse perfil é um perfil literário, então quem gosta de literatura fica aqui com a gente. E pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas, tá? Que para Jéssica, para que ela possa ir respondendo e eu também, tá? Então, se vocês puderem ajudar no tap-tap, né, no compartilhamento, nos likes, a gente agradece. Se você ainda não segue a Jéssica, siga agora, tá? Jéssica, então vamos lá. Boa tarde, seja bem-vinda. Certo. Você quer falar um pouco de você? Quer se apresentar? Eu já posso começar a fazer umas perguntas para ti. Você já me apresentou bem, né? Meu nome é Jéssica e eu escrevo pelo pseudônimo ali de JSK Araújo. Sou baiana, né? E é isso. Sim. Amo literatura. Eu vi você falando que você gosta de livros e séries, então a gente bateu certinho, porque eu também sou apaixonada por séries, filmes, livros, tudo aí do mundo da ficção. Chama muito Que a minha atenção. legal. Acredito que todo mundo que escreve. Bacana, Então é isso. porque eu gosto de trazer esses conteúdos também porque eu gosto, né? Então, quando não tem muito conteúdo literário, aí eu falo de série, falo de música, enfim. Mas a gente já tem uma pergunta aqui da Kailane Eduarda. Ela está perguntando para você o que te inspira a escrever, Jéssica. Nossa, essa é uma pergunta assim, bem. Porque o meu processo criativo, ele não é aquele processo que eu sinto e eu decido assim. Eu vou escrever, por exemplo, sobre um CEO. O Uhum. meu processo criativo não é assim. A história, ela vem para mim e ela já vem com os personagens. Cada personagem já vem com suas características físicas. A história ela já vem pronta, com começo, meio e fim. Eu só sento e escrevo o que vem na minha cabeça. Personagens eles Uhum. se apresentam na minha mente e eu escrevo o que eu vejo dentro da minha própria cabeça. Então, esse é o meu processo criativo. Então, tudo me inspira a escrever. Uma música que eu ouvi pode trazer pode vir para minha mente ali uma história. Eu posso estar sentada na praia olhando para o mar, pode vir ali na minha mente uma história. Então, eu sou aquela autora que tudo me inspira. Aí eu posso estar sentada no restaurante almoçando e eu posso, do nada, olhar para o lado e eu pensar um casal sentado naquela mesa e ali a história já vai surgindo. Eu posso sonhar com alguma coisa e levantar de manhã e começar ali a escrever. Escrevo o personagem e dali eu vou. Quem é esse personagem? Aí eu desenvolvo a vida dele, aí eu vou narrando a história dele e a história vai nascendo assim. Bacana. Tem uma galera entrando aqui agora. O Leon também acabou de entrar e está curtindo a live. Muito obrigada, gratidão. Quem puder curtir, compartilhar, né? E bater a meta da florzinha ali em cima também, ficarei muito agradecida. Então, ô Jéssica, dentro dessa seu modo criativo de ser, você se considera mais uma escritora jardineira
ou uma escritora arquiteta? Jardineira total. Tem vezes que eu escrevo a última cena. Tem vezes que eu escrevo primeiro a última cena. Da última cena, eu vou pro começo do livro até chegar naquele momento. Você começa do final? Interessante. Eu já tenho o hábito de começar pelo diálogo. A Jéssica, acho que eu dei uma travadinha. Eu não sei se você me escuta. Uhum. Eu escutei. Aí você falou da questão do diálogo. Realmente, às vezes a gente enxerga o diálogo, a gente escreve aquele diálogo e a partir daquele diálogo a gente cria a história. A gente caminha para a história ali. E começa a construir até o momento daquele diálogo. Eu tenho muito isso. Eu vejo a primeira cena e eu faço. Pode ser o início do livro, o meio, o final, uma cena de impacto. Aí eu vou e escrevo logo. Legal. Como eu falei, né? Eu começo impressionante como sempre vem o diálogo primeiro. Vem sempre uma pergunta, uma resposta de dois personagens e dali cara, isso aqui dá uma história. Aí depois eu vou aos pouquinhos. Eu começo como jardineira, aí depois eu vou arquiteta, que eu vou, né, desenvolver o roteiro e tal. A Isadora aqui está dizendo que você é maravilhosa. E a Corina está perguntando, Jéssica, te consideras uma escritora intuitiva? E como fazer a lapidação dessa intuição, se você se considerar uma escritora intuitiva? Eu me considero uma escritora intuitiva, porque como os meus personagens, eles já nascem dentro de mim com características, então eu só vou escrevendo o que eles querem que eu faça. Não dá para pegar, por exemplo, eu não consigo criar todos os personagens masculinos iguais. Por exemplo, eles vão ter algumas características parecidas, porque queira que não queira, eles têm algo de mim, do que eu vou ali gostar de ler. Porque, como eu falo, todo escritor, ele tem que ser um leitor. Você tem que trazer já dentro de você uma bagagem. Né? Se você gosta de escrever, automaticamente você vai gostar de ler. Então, por exemplo, como que a gente vai escrever um livro de fantasia se a gente nunca nem leu nada sobre isso? Meio que não vai. Então, assim, eu me considero uma escritora intuitiva, eu sinto os meus personagens e eu vou escrevendo, e depois, tá tudo ali escrito, os diálogos, por exemplo, aí eu sinto, e aí eu me pergunto, quem é fulana, né? Na minha cabecinha ali, quem é fulano? E aí você vai arquitetando e juntando a história. Eu acho que, de uma certa forma, é até mais complicado do que quando a primeira pessoa senta e ela faz ali a estrutura certinha. Porque ela segue. E quando a gente sai escrevendo uma cena ali, uma cena aqui... Depois, para juntar, meu Deus do céu, tem que ter tudo isso, a história, não deixe para depois. Tipo papel, tudo aquilo que você realmente sentiu. Porque eu costumo dizer que a ideia, surgir a ideia na nossa cabeça, o que complica a vida do autor é quando a gente tem que colocar no papel. É você transmitir para o outro aquilo que você imaginou e fazer com que o outro veja o que você está vendo. Né? Então, assim, respondendo a pergunta dela, eu me considero uma intuitiva, e quando eu tenho ali todas as minhas sensações, os meus personagens, aí eu vou sento e eu vou juntando as coisas. E lendo. E eu leio, por exemplo, se eu escrever agora o capítulo 30, antes de eu iniciar o capítulo 30, eu vou para o capítulo 1. Aí eu vou lendo tudo de novo e inicio aquele capítulo. Essa é a minha forma de estruturar os meus textos. Eu, no meu caso, como eu te falei, né, eu começo pelo diálogo, a jardineira, aí vai vindo a história, aí quando já tem uns 2 capítulos, 3 capítulos, eu paro, não, peraí, eu vou estruturar isso aqui. Mas a gente sabe que não dá certo, né? Os personagens mudam de ideia no meio do caminho, eles têm vida própria, eles seguem e a gente vai se estressando, vai se alegrando, né? Vivendo com eles. E acabam fazendo parte da nossa vida, porque dependendo da história,
leva tempo, né, ao desenvolver da narrativa, né? E aí parece até que são parte da nossa família. A Isadora tem outra pergunta aqui para você. Jéssica, já aconteceu de você estar escrevendo livro e começar a ter ideias sobre uma outra história? Acredito que seja isso que ela queira saber. Sempre. Sempre, sempre, sempre. É o que eu tava, assim, para mim, é um esforço muito grande eu conseguir concluir uma história em tempo mais rápido. Por quê? Eu costumo escrever muita coisa ao mesmo tempo. Então termina que eu começo com esse livro, quando eu chego perto da metade, aí eu vou para outro, aí eu começo a escrever outra história, aí quando eu tô perto da metade eu já vou para outro e por aí vai. Esses dois lançamentos mesmo que eu já tive, que foi Príncipe de Gelo e Um Acordo Inesperado, eu escrevi eles simultaneamente com um romance medieval, uma fantasia distópica, um clássico, sabe? Um romance de época, tudo ao mesmo tempo. Então, também já faz parte assim do meu processo de escrita. Mas o que acontece? Eu sempre digo, senta e foca na história que você está escrevendo, que você precisa terminar primeiro. Vai separando aqueles outros personagens dentro da sua cabeça, um compartimentozinho ali, dentro de uma caixinha, e fala, espera aí que daqui a pouco eu volto. Aí você termina aquela que você precisa publicar, depois você vem e se dedica aos outros personagens. Verdade. Pessoal que está chegando agora, eu sou Yara May, sou escritora independente, e essa aqui é minha convidada, a JSK Araújo, ou Jéssica Araújo. Nós estamos batendo um papo aqui sobre literatura, tá? Se você ainda nos segue, siga o meu perfil e siga a da Jéssica aqui, tá bom? Eu quero ir para minhas perguntas, mas a galera hoje tá assim, animadíssima. Tem mais uma pergunta para ti aqui, hein? O Leone pergunta o seguinte: farei uma pergunta um tanto estranha. Você sonha com alguma história por ti escrita? Ao menos algum fragmento da história vívido em sonhos? Você sonha com alguma parte da sua história? Assim, porque você está tão imersa ali naquele enredo, né? Que a gente às vezes começa, né, a imaginar e tal. Você sonha? Acontece isso contigo? Não, eu sonho antes de eu começar a escrever. Antes de eu começar a escrever a história, às vezes eu sonho com os personagens. O meu livro de fantasia distópica aqui já está pronto, já há um tempo, mas eu ainda não lancei. Ele foi assim, eu sonhei com uma cena, e aí quando eu acordei, eu falei, gostei disso, vou escrever. Eu comecei a escrever, fiz ele, já estou na metade do segundo livro, mas deu uma paradinha. Mas assim, quando eu estou escrevendo a história, eu nunca sonhei com meus personagens, não. Eu já sonhei antes da história. Tipo assim, sonhar com aquela cena e daquela cena fazer o livro. Não. Enquanto eu estou escrevendo, eu nunca sonhei com nenhum. Bom, deu uma travada aqui na imagem da Jéssica. Personagem, Vamos ver não. se ela volta pra gente continuar. Gostaria até. É que deu uma travada. Tá travando na sua imagem? E vamos ver aqui se volta. Deixa eu ver aqui se volta, porque travou a sua imagem aqui e entrou uma pessoa engraçadinha aqui, peraí. Pronto. Bom, continuando então, vou fazer uma pergunta para você. Você começou a escrever cedo, mas só começou a se dedicar a publicar agora em 2025. E o que te fez dar esse passo, né, tão significativo? Foi coragem, destino ou o momento certo acabou chegando? É agora ou nunca mais? Realmente, eu escrevo desde cedo. Muitas histórias minhas eu até perdi, porque eu tinha um notebook que ele pifou de uma hora para outra. Como eu não usava o Word, eu usava no celular, então perdi muita coisa. E eu não publicava.
Só que é aquela coisa. A palavra diz que em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todas as coisas. E eu acredito nisso. Há tempo para todas as coisas. Não era o tempo naquele período, não era o tempo. O tempo foi agora. Eu senti que o tempo era agora. Até mesmo porque ser autora e publicar romance hot é meio que você sente. A primeira cena que eu escrevi, Roger meu livro, eu apaguei umas 10 vezes, que eu ficava pensando assim, vão ler isso? Então, tipo assim, meu Deus, vão ler, mas nossa, olha o que ela escreveu, sabe? Então, assim, eu nunca pensei em escrever algo diferente. Eu sempre quis escrever nesse segmento. Então a gente fica meio assim. Mas chega um momento que. Porque quando você ama uma coisa, uma hora, ela vai saltar para fora de você. Seja música, seja teatro, seja literatura. Uma hora você vai brotar, você não vai conseguir segurar. Não. Você entrou num ponto interessante, porque aí eu vou perguntar, como é ser escritora de romance hot? Porque existe um tanto de preconceito e resistência no mercado, né? Mas vocês têm um público muito bom também, né? Essa dicotomia, né? Existe uma resistência, existe uma implicância, mas vocês acabam se sustentando no público que vocês têm. Como é que é ser uma romancista hot, né, no mercado? Como é que é essa realidade? Porque eu escrevo drama, né? Eu escrevo drama psicológico e realista. Então, a minha curiosidade é saber como que é para vocês, né? Como que vocês aguentam esse rojão, essas implicâncias, essas coisas todas. E também um lado bom, né? Do glamour ali, do sucesso, de ter leitura, a galera gostar, né? Enfim, como que é isso aí? Não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Por quê? Quem lê o romance hot entende que ali é uma mistura de vários mundos, mas com a pitada mais quente, né? Mais hot. Porque o romance hot, ele não é. Porque assim, muitas pessoas elas entendem o romance hot como algo pornográfico. E não é. Não é. Existem nomenclaturas para que você denomine que algo é pornográfico. E o romance hot não se enquadra. Porque com as cenas hot, ela é algo que cada uma pessoa ativa a sua memória, como eu posso dizer assim, a sua criatividade de uma forma diferente. Se você lê uma cena hot, você não vai você não vai pensar na mesma coisa que outra pessoa. E não chega a ser explícito também, né? Exatamente. Cada pessoa, ela vai interpretar aquela cena de um jeito. Existe, agora assim, há romances hot com palavras bem explícitas. Né? Os meus até tem umas palavras bem explícitas, mas não tem ali a ativação do lado cerebral de você estar assistindo algo. E fora que o romance hot, ele não é algo que foca só na parte sexual. Tem isso também. O sexo é uma consequência da história de amor que tem ali. E ali você vai ter drama, ali você vai ter comédia, ali você vai ter redenção, ali você vai ter suspense psicológico. O erotismo também, né? Exatamente. Você vai ter diversas histórias. Não vai ser só o cara rico que vai se apaixonar lá pela mocinha e só isso. Não. Existe uma história, existe ali a problemática das pessoas. Aquele personagem masculino, ele tem uma história, aquela personagem feminina, ela tem uma história. E uma das coisas que eu acho mais linda no romance hot é que, na maioria das vezes, traz uma redenção. Geralmente são pessoas que estão desiludidas do amor, dentro da história, né? Ou que não acreditam no amor. E ali você vê, né? Até mesmo a mulher, ela se descobrindo, muitas vezes. Né? O público hot é mais feminino, mas assim, se eu fosse um homem, eu ia ler. Vai ler, você vai aprender um monte de coisa. Não é? É porque, gente, o romance hot é diferente de cine privê, tá? Não é roteiro de cine privê, não. É exatamente isso. Exatamente isso. É uma história. Tem até o slogan mesmo, que é um estilo que vai demorar muito, muito, muito até que aconteça uma cena hot. Às vezes o livro tem uma cena hot. Uma só, ou duas. Tem uns que tem mais. Mas assim, o hot, ele não é só. O livro não é só isso.
O livro ele tem muito mais. Eu digo assim, eu sou do tempo que o livro tinha lá aquela química perfeita e de repente tinha. Eles se amaram até o amanhecer. Eu digo, como assim? Né? Cadê? Eu quero ver, porque tem tanto amor aí, a gente quer ver a concretização, né? E hoje não, hoje você já encontra mais aquela coisa mais explícita escrito ali. Vou dizer, viu? É bom. É bom. Porque é interessante você falar a sua perspectiva, a sua visão, né, como escritora hot, para que as pessoas entendam isso, né? Porque o livro, quando ele entra nessa categoria, esse gênero, né, as pessoas logo pensam que é vulgar, é obsceno, né? Tem tudo isso envolvido. Mas aí, como você falou, depende muito do escritor, né? Tem escritor que já se solta mais, tem outros que já são mais ponderados. E o que classifica o gênero da história é isso, é a quantidade de elementos, né, que são considerados hots dentro daquela narrativa que vai considerar ele hot. Então, como você falou, pode ter uma, duas cenas hot, como pode ter várias cenas hot, né? Mas eu acredito que aí, quando vai para muitas cenas hot, aí vira um roteiro do Cine Privé, né? Porque é complicado, né? Na vida real, né? A pessoa tem vida, né? Como você falou. Os personagens, eles têm vidas, né, próprias, eles têm suas identidades, né? A sua individualidade, tem histórias separadas que se juntam, né? Então eu gosto muito dessa visão e desse tipo, dessa técnica de desenvolver esse gênero, como eu falei, que é um gênero muito criticado. As pessoas, né, olham assim, hot. Mas ao mesmo tempo é um gênero que a pessoa que escreve precisa ser liberta dos seus pudores, né, também dos tabus. Ela não pode ser uma pessoa que tenha tabu, ela não pode ser uma pessoa que tenha, né, seja complexa nessa questão, porque ela não vai conseguir escrever, né? Enfim, eu, na minha história, que rapidinho, antes de entrar na próxima pergunta, eu quando eu vou para uma cena mais, eu começo a escrever, depois eu apago. Aí eu escrevo de novo, apago. Aí eu fico, gente, mas essa palavra aqui tá demais pro contexto da minha história. Aí eu vou buscar um sinônimo para a palavra. Acho que essa aqui fica mais interessante. Ou então, boto uma cena que eu falo assim, não, essa cena tá demais para minha história, já vai entrar num gênero hot, e não é isso que eu quero. Aí o que eu faço? Eu deixo para a imaginação do leitor. Eu começo o processo, mas eu não finalizo. Aí vou pro dia seguinte, aquela coisa toda, né? Mas, Jéssica, você vem de uma geração de leitores de Júlia, Sabrina, Cid Sheldon. É uma geração, gente, da galera dos anos 80 ali, né? 90, sabe? A galera de hoje acho que não sabe nem o que é isso, né? Acho que não tem nem acesso, acho que só em sebo pode encontrar esses livros hoje. E olhe lá. Como essas leituras moldaram o teu estilo e a tua forma de narrar o amor, o mistério e o desejo? Você se inspirou muito nessas personagens? De uma certa forma, sim. Não foi impossível um autor ele não se inspirar em algo. A memória dele vai estar ali guardadinho. Pode até ser inconsciente. Ele pode até escrever de como consciente, mas ele aprendeu em algum lugar. Os romances que eu li, eu costumo dizer que a galera hoje tem muito. Porque tem tudo ao alcance da mão. Até a convivência. Se você gostar muito de um autor, você nunca precisa para ele no Instagram antes de te para eu ler, eu ia para a biblioteca, para eu ler emprestado, e eu li o que tinha. Não dava para escolher. Eu quero um livro assim, assim. Não, você chegava lá na estante e você ia lendo a sinopse, uma que te interessasse, você levava para casa. Você chegou em casa, você não gostou da história? E só na outra semana, para você conseguir outro livro. Então, assim, eu lia muito Júlia, Sabrina, Bianca, Momentos Íntimos, que era nessa parte de Momentos Íntimos, não, Momentos Íntimos não, Coração em Chamas. Essa linha aí é que tinha mais algumas cenas mais hot, assim, mas que não era tanto, mas ainda tinha alguma coisinha ali. Eu lia muito Sidney Sheldon. Eu sempre fui apaixonada demais por Machado de Assis. Gostava muito da Clarice Lispector. Então, assim, você vai juntando,
sabe? Você vai pegando um suspense de Sidney Sheldon, um romance de Júlia Sabrina e Bianca, né? Aquela escrita de Dom Casimiro, que você começa e você não consegue parar. E você tem que Uhum. entender entre linhas o que o Machado de Assis quer dizer. Então, eu costumo dizer assim, eu sou uma leitora farofa. Eu leio de tudo, desde que a sinopse me agrade. E eu acho que todo livro tem algo para te ensinar. Ele pode ser um livro mais simples. Ele tem algo. Nem que ele te ensine, menina, ó, não sai bem a noite sozinha, não, que o mascarado rosa lá pode te pegar. E na vida Uhum. é legal. Então, Uhum. assim, todo livro tem algo para te ensinar. E eu leio, eu não tenho preconceito com leitura. Nunca tive. Acredito que por conta disso, porque eu não cresci dentro de uma bolha aonde eu escolhi, eu só quero ler os trunks assim, assim, assim. Não, Uhum. eu cheguei e eu li o que tinha lá. O que alguém, graças a Deus, doou. Porque ainda tinha isso, você ainda tinha que contar com a boa vontade de alguém que tivesse um poder aquisitivo melhor, porque livro sempre foi de difícil acesso. Hoje, você assina o Kindle, você tem lá milhares de livros disponíveis, mas não era assim. Antes você Uhum. passava na banca, você via os romances lá e você tinha que dizer, você queria tanto comprar um e você não podia, ou você tinha que escolher o que você queria entre todos aqueles. Né? Então, assim, eu acredito que hoje o que me inspira a escrever diversos tipos de história é que eu cresci, desde o meu início, a minha caminhada na literatura foi assim, eu vou ler o que está lá. E eu vou gostar. Se eu não gostar, na semana que vem eu tenho que pegar outro e deixar para a próxima semana. Porque E você a não vida que tinha segue. e Uhum. a gente consegue. Tá? E assim, você lê um livro medieval hoje, de época amanhã, e você. E assim, eu lia muito, 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 muito. Eu lia 6 livros por semana. Quando eu Nossa. parei. Hoje eu dou risada que eu falo assim, gente, eu tinha um Scooby na minha cabeça, porque eu tinha umas folhas de caderno que eu Uhum. ia escrever no título do livro, aí eu colocava a quantidade de estrelinha para mim, quantas estrelas merecia aquele livro, e o nome da autora. Você Então, não assim, confundiu os personagens das histórias, não? não. E eu anotava do lado do livro ali os personagens. Eu tinha assim uma lista enorme. Com 16 anos eu já tinha lido mais de 500 livros. E Uhum. só que depois eu me mudei e perdi essa lista. Chorei horrores, mas vida que segue. Eu via muito a Júlia, a Sabrina, nas vitrines do jornaleiro, banca de jornal. Nas bancas de jornal. É, Eu passava e verdade. via as capas, né? Que era ilustrações, né? Sempre a mulher e o homem naquela pose assim de ele solvando ela e ela entrega a donzela assim, né? E outra. Então, Hoje eu parei, eu digo, gente, acho que era o mesmo modelo para todos os livros. todos, era o mesmo homem, o mesmo príncipe, a mesma mulher. E sempre nessa posição assim de, né, de princesa assim tal, e o cara, e as pessoas viam a capa, né, não imaginavam o que podia encontrar dentro, né? Mas assim, Verdade. eu não fui leitora da Sabrina e da Júlia por causa do que você falou da bolha onde a gente é criado, o contexto que o qual a gente é criado, né? Então eu não tive acesso, mas muitas pessoas falam que leram e se inspiraram. Eu provavelmente, agora que tem um sebo, eu vou tentar ver se acho. Eu não sei se existe ainda, né? Para poder ler, para encontrar essa magia. É, acho que a Sophie Marie disse aqui, Jéssica, orgulho de ser sua filha. Beijo. Minha filha, Que lindinha. Seja bem-vinda, querida. Pessoal que está chegando aqui agora, eu sou escritora independente, o Yara May, e essa aqui é minha colega, escritora também independente, a autora Jéssica Araújo, e nós estamos falando sobre literatura, tá? Bom, a próxima pergunta é essa questão, né? Porque eu também, há um tempo atrás, entre 2015 a 2024, eu lançava minhas histórias como Yara Mello, que é o meu nome, né, pessoal, tal e coisa. Só que aí do nada me fez, não, eu vou criar um nome diferente para deixar o particular e o profissional separado, né? E aí hoje eu uso o Yara May. E eu vejo que você também entrou nessa mesma onda aqui, né? Que você ao utilizar o JSK Araújo,
né? Você sente aí que mudou alguma coisa da Jéssica leitora adolescente para a JSK Araújo, agora como escritora, né? Escritora publicada, amadurecida, né? Você sentiu essa mudança? Foi necessário isso? Por que que você escolheu esse pseudônimo? Como que foi esse momento para você? Na verdade, eu comecei com esse pseudônimo porque eu não ia aparecer. Uhum, Eu pensei assim, eu vou escrever pelo pseudônimo, não precisa ninguém me conhecer, não precisa ninguém saber quem sou eu. uhum, Só que quando eu terminei de escrever o meu primeiro livro, que eu ainda não lancei, o primeiro livro que eu terminei de escrever eu ainda não lancei, foi um romance de época. Eu parei, eu olhei para ele e eu falei assim, isso é o que eu amo fazer. Então, eu vou sim separar o meu nome, o meu pseudônimo como escritora, mas eu vou deixar que as pessoas me conheçam. Porque eu, assim, nada contra autores que não aparecem. Tudo bem. É cada um. Porque assim também você tem que ter aquela questão de maturidade de psicológica, de pessoas que não têm a força, muitas vezes, de lidar com as críticas, né? uhum. E eu parei e pensei assim, ah, tu vai criticar? Critique. É o que eu gosto de fazer e é isso que eu vou fazer. Porque eu gosto de escrever. Isso me faz feliz. E naquele momento eu pensei assim, às vezes a pessoa passa a vida inteira fazendo o que ela não gosta, porque ela não tem coragem de mergulhar no que ela realmente ama. E Uhum. ali eu disse, não, aqui é JS Araújo, mas nós somos a mesma pessoa. E eu vou aparecer. A diferença da Jéssica, é adolescente lá, que lia, e que lê até hoje muito, é Uhum. que aquela sonhava e essa realiza. Eu sonhava muito. Às vezes eu pegava um romance na biblioteca e no fundo tinha os concursos que as editoras elas promoviam. E eu dizia, ah, eu quero participar. Quando eu ia ver, já tinha uns 3 anos que aquele concurso saiu, porque era um livro doado da biblioteca. Então não tinha Uhum. tempo. E assim, hoje, eu digo, não, eu vou escrever, eu vou publicar. Tem a Amazon, que eu digo assim, gente, a Amazon é uma oportunidade muito grande, muito grande, que as autoras têm de publicar ali, independente, né? A gente sabe que tem as controvérsias, sempre vai ter, nada vai ser perfeito. Uhum. Mas a diferença é essa, que aquela sonhava e a de hoje realiza. Bacana. E hoje, como você falou, né, a possibilidade de publicação, ela é bem maior, né, é bem mais fácil, né, tem várias plataformas que ajudam esse processo de você publicar. E aí você disse algo interessante, né, a Jéssica, ela sonhava e a JSK, ela realiza, ela concretiza, materializa o sonho da Jéssica. E isso é legal porque você percebe que a força que dá esse nome para você na sua jornada profissional, que talvez se fosse Jéssica Araújo, não fosse tão forte, você não teria tanta coragem e assim, de poder falar sobre temas que incomodam, temas que, né, pessoas não gostam, não tem tanta liberdade, né, de falar em uma roda de conversa, uma resenha, é algo muito pessoal, muito íntimo, né? E aí, assim, vocês que escrevem esse gênero hot, sim, eu fico, assim, admirada, né, com a desenvoltura de vocês, porque eu ainda sou ainda, né, uma vez, um colega, o Gerson Prado também é escritor hot, escreve muito bem, e aí ele me convidou para fazer um conto erótico. Eu falei assim, cara, eu não sei como é que vai ser isso. Ele, não, vamos desenvolver. Eu, tá, então você ali, você começa e eu vou, né, dando continuidade, assim vai. Aí tinha momentos que ele falava assim, você pode ser melhor. Ó, melhora isso aqui. Eu fico, cara, mas eu não consigo ir além desse ponto. Ele, não, você consegue. Escreve, fecha o olho, não leia de novo, não revisa, só escreva. Mas olha, Jéssica, foi um processo assim que para mim foi um divisor de águas, né? E que hoje eu faria de novo? Não sei, mas eu gostei da experiência, mas aquilo me leva assim a melhorar a minha visão para essas cenas dentro do meu trabalho,
entendeu? Não deixar algo assim muito raso, mas não, trazer a profundidade das emoções, né? Eu não trago algo explícito, mas eu trago a profundidade da emoção daqueles personagens naquele momento. A Kailane, ela tá dizendo aqui que ela é sua fã, né? É fã dos seus livros e tem certeza que milhares e milhões irão conhecer suas histórias. Você tem um fã-clube aqui, ó, pesado, isso aí, cara, gostei. Mas, enfim, e aí, depois de toda essa conversa, de você dizer que você é jardineira, e depois, gente, jardineira, escritora arquiteta, tá, né? Jardineira de coisa, não, peraí. É porque a gente começou essa conversa às 5 horas da tarde, já somos 5h37, então muita coisa já aconteceu aqui. E para quem está chegando, sejam bem-vindos, vou me apresentar, eu sou Yara May, escritora independente, e essa aqui é minha colega, escritora Jéssica Araújo. Bom, você escreve tudo isso, mas você também trabalha fora, né, funcionária pública, mãe de 2 meninas, e tem essa questão do livro. Como que você organiza o seu tempo, o seu emocional para dar conta de tudo isso? Difícil. Quem escreve sabe que vai chegar um momento que você não vai nem dormir. E geralmente é o momento quando você termina o livro, que você tem que voltar para estar lendo tudo direitinho, para ver se está tudo certo e tal. Aonde você está trabalhando ali com uma leitura crítica que vai te mostrar os apontamentos por aqui. Aí você, ai meu Deus do céu, eu pensei que estava assim, tudo certo. Aí você volta para fazer as correções. E assim, trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar das crianças e ainda continuar escrevendo. Tem hora que precisa tomar uns remedinhos para dor de cabeça. Tem que ter disposição, hein? Tem que ter. Para e pensa assim, eu acho que. Não, agora eu acho que eu vou fazer. Mas não fica, não. É como eu digo, quando você faz algo por prazer e por amor, dá tempo. Você encontra um tempo. Eu sempre digo, se gosta, faz acontecer. Aí eu pergunto a você dorme quantas horas por noite? Você consegue dormir pelo menos 8 horas? Você descansa? Porque para manter o criativo, tu precisa descansar mesmo, mente. Precisa dormir. Eu tenho uma filha de 4 anos que não é muito adepta ao sono. Então ainda tenho essa parte. Esses dias aí, eu dormi 2h30, 3 horas da madrugada, porque era o tempo que eu encontrava para revisar meu livro. E aí eu ia dormir, aí de manhã eu fui trabalhar, aí quando eu chego no trabalho, aí eu tiro um cochilozinho ali, descanso um pouco, para depois fazer as atividades de casa. Porque assim, ainda tem a parte da casa. Mulher é aquela coisa, a gente trabalha fora e trabalha em casa. A gente cuida das crianças, eu cuido das minhas crianças, cuido do livro, cuido da casa, e vai. Chega um momento que a gente para e pensa, ai, eu tô tão cansada. Mas é nesse momento que a gente vai lá, que eu entro no Limited, pego meu livro, dou uma olhadinha, aí falo assim, vale a pena. Eu terminei. Eu construí um universo aqui. Esse é o universo que eu construí. E eu sempre falo assim, o autor, a alma do autor, ele nem quer ter fama. Você é autor, acho que você vai entender o que eu estou dizendo. A gente nem pensa assim que a gente quer ser conhecido, a gente quer que os nossos personagens sejam conhecidos. As pessoas até não me conhecer, mas a gente quer, o autor ele quer que as pessoas conheçam os nossos personagens, que eles leiam as nossas histórias, que eles vejam, eles entrem naquele universo que a gente construiu e que foi difícil, mas foi muito bom. Sim, você entrou num ponto interessante aí, porque esses dias eu fiz uma oficina falando de personagens que vendem, né? Marketing literário. E aí, dentro do que você falou e dentro dessa questão dos personagens, nós, autores, escritores, queremos que as pessoas se apaixonem por nossos personagens, seja esse personagem vilão ou não, mocinho, coadjuvante. Às vezes a pessoa se apaixona porque o personagem só apareceu uma vez na história, falou alguma coisa e depois sumiu, né? E o principal nem esquentaram a cabeça. Como que você desenvolve? Qual é a sua primeira preocupação no desenvolvimento da personalidade do seu personagem? Qual é essa principal preocupação ali quando você vai
desenvolver o seu personagem, sendo ele principal, coadjuvantes, enfim. Qual é a sua primeira preocupação ali? Você falou essa questão do personagem que vende, e é muito interessante, porque sempre vai ter os livros. Aí você pode observar, sempre vai ter aquele momento que vai vender muito livro de CEO milionário. Depois vai vender muito livro de médico, e assim sucessivamente. Eu não consigo meio que acompanhar muito bem isso pelo meu processo de escrita, de que a história ela já vem para mim pronta. Se eu quiser sentar e escrever um livro assim, eu vou conseguir. A gente consegue. Mas é diferente. Você não tem, o seu personagem ele não vai ser tão vivo quando ele se apresenta dentro do seu subconsciente. Sabe? Quando ele tem, principalmente o que você disse, quando você vê um diálogo acontecendo. O meu livro Acordo Inesperado, a primeira cena que eu vi dos dois foi um diálogo na frente da universidade. Eu escrevi o diálogo deles e a partir dali eu tive toda a história. Então, assim, como é que eu faço? Qual é a minha maior preocupação com o meu personagem? Principalmente o personagem masculino, porque a gente tem que tomar cuidado, porque uma vírgula fora do lugar, aquele cara pode se tornar o cara mais tóxico do mundo. E aí é um problema. Então, o que é que acontece? O que é que eu faço? Eu faço... Ele sempre vai ter que fazer aquelas coisas que a gente vai ter raiva dele, porque, assim, o romance ele precisa despertar em você sentimentos. Não dá, uma bula de remédio, tá tudo certinho, tudo redondo, tudo bem escrito, mas desperta alguma emoção? Não. Você lê para obter informação sobre aquele remédio, mas não desperta nada em você. Então, assim, o romance, ele precisa despertar emoções. Você tem que ter raiva do personagem, depois você tem que amar ele, você tem que dizer à mocinha, não queira ele mais não, que ele não presta, depois você dizer, não vai, ele te ama, ele te merece, né? E é isso que acontece muito no Hot. A gente tem que construir a história para que o leitor ele queira ver a cena Hot acontecer. Assim, jogada lá não. A gente tem que fazer com que em determinado ponto o leitor diga assim, quando é que eles vão partir pro finalmente? Estou esperando. Porque a gente já levou ali as emoções do leitor ao máximo, já subiu, já desceu. Então, assim, eu me preocupo em fazer um personagem masculino charmoso. Ele não tem que conquistar a mocinha, ele tem que conquistar a leitora. Ele tem que ser charmoso. E, assim, eu tento ao máximo que ele seja meio que real. Que ele tenha atitudes que você possa, tipo assim, não, eu posso me bater com uma pessoa dessa, não. Claro que dentro daquele mundo fictício vai acontecer muitas coisas que dificilmente vai dar certo na vida real. Mas tudo bem, é um livro de ficção. É um livro de ficção. No livro de ficção, por quê? Por que as mulheres gostam tanto dos mocinhos possessivos nos livros? Porque no livro vai dar certo. Na vida real, não vai dar tão certo. Mas no livro vai dar certo. O mocinho ciumento, o mocinho possessivo, o mocinho que faz tudo por ela, que tá sempre nos pés dela. Na ficção, dá certo. É por isso que eu sempre digo. Seria um desejo de consumo, né? Exatamente. E ali dá certo. É o que eu digo. As mulheres que leem romance, esse tipo de romance, elas não podem desejar que um homem no mundo real. Elas têm que desejar viver nessa história, porque lá vai dar certo, o que aqui fora pode não dar. É o cara que ele vai cair e que ele vai se arrepender absolutamente, nunca mais vai fazer. É o homem que ele primeiro vai desprezar, mas depois ele vai botar o mundo aos pés dela. Então, assim, é o glamour do que ali vai dar certo. E é bom a gente se permitir fugir um pouco da realidade. Eu sempre falo, se eu quiser ver a realidade, eu assisto jornal. Né? Então a gente vai ali para sonhar. E não estou dizendo que é um romance hot com ficção que leva a gente a sonhar. Todos os romances, todos os livros vão te levar a sonhar. Porque eles vão te apresentar uma história diferenciada da realidade. Seja ele em suspense, seja ele em drama, sabe? Você vai chorar ali. Drama é um tipo de romance que eu acho muito. Mas eu tenho um pouco de resistência quando ele tem um final trágico, porque eu me envolvo muito na história e aí eu começo a me questionar. Por que não deu? Ah, mas ele tomou condição de loucura. Mas é uma história, bota um remédio pra avisar. Dá uma cura pra esse homem. Tá entendendo? Então, assim, leio, gosto, choro horrores,
porque, assim, emociona, eu me entrego muito. E nos meus livros, quando eu termino de escrever, que eu começo a ler novamente, o que eu busco é isso. Eu tô sentindo emoções aqui, os meus personagens, eles estão despertando algo em mim, nem que seja raiva, mas tem que despertar alguma coisa. Então, essa é a minha preocupação. Os meus personagens, eles precisam despertar algo no leitor. Não, é uma estratégia e uma técnica muito boa essa que você utiliza, né? Porque a ideia, a necessidade, acho que a primeira coisa que o escritor precisa ter claro na mente é que ele precisa ir para casa com o seu leitor, né? O leitor precisa dormir pensando em seus personagens, pensando na sua história, pensando em algum momento da sua narrativa que causou algum tipo de incômodo que o levou a fazer uma reflexão, né? De dizer assim, eu não faria isso, isso aqui não foi legal, nem possível, nossa, mas ele é muito idiota, nossa, mas eu não sei, né? Eu sou uma escritora que escrevo para isso, que eu quero que passem raiva mesmo, eu quero que as pessoas se reclamem e falem que, olha, eu não faria isso, por que seu personagem fez aquilo? Eu falo, gente, mas seriam pessoas normais, seriam qualquer pessoa, as pessoas não são perfeitas e porque o meu personagem deveria ser, né? E aí eu brinco muito também, oscilo muito os personagens, eu coloco eles numa situação fofinha, legalzinha, e tal, mas aí eu também coloco eles numa situação de indiferença, sabe? Uma situação meio assim, meio ignorante, meio arrogante, para causar esse incômodo, porque no dia a dia as pessoas são assim, né? Ninguém tá bem o tempo todo. Só que a gente sabe que é uma ficção e tem algumas coisas que a gente usa a liberdade, né? Poética, né? A gente usa a liberdade de colocar algumas cenas, algumas coisas que é meio fora da caixinha, né? Fora do contexto. A gente inclui ali para poder trazer um pouco da fantasia, né? E aí você falando nisso, eu lembrei muito do meu livro, O Último Metamorfose, que é isso. A minha preocupação em construir os personagens foi trazê-los os mais imperfeitos possível. Mais imperfeito. Eu não queria ninguém perfeito. Eu queria a personagem principal confusa, caótica, os que estão de volta também. E aí ela tinha só uma pessoa que era coerente na história, que é a amiga, que veio dar uma sacada nela, que ela fica, pô, é verdade, mas ela continua não seguindo, ela tem o tempo dela. Mas aí, você já lançou 2 livros, eu quero que você fale sobre esses 2, e também você já me disse que vê o 3º livro, né, que está para chegar. Se você puder dar um spoiler leve ou falar alguma coisa sobre esse 3º, eu não sei se é uma trilogia, se é continuação, você também explica pra gente. O que o leitor pode esperar dessa nova fase, né, da J.S.K. Araújo, das próximas narrativas. Então, conta aí pra gente um pouquinho. O livro Príncipe de todos os meus livros, até o momento, eles são histórias independentes que se passam no mesmo universo. O primeiro livro é Príncipe de Gelo, que vai contar a história de Dimitri Cavalieri. O segundo livro é Uma Corte Inesperada, que já é um clichêzinho mais romântico, sabe? Tem uma comédia. Ele é mais leve do que o primeiro, mas vai contar a história da prima do Dimitri. E o terceiro livro, ele vai contar a história do irmão do Dimitri. E assim sucessivamente, porque assim, eu acho que eu vou demorar para sair desse universo, porque tem muito livro aí, muitos personagens aí para contar nessas histórias. O livro do Dimitri, ele é mais voltado para um drama. O personagem principal, ele é um personagem mais melancólico, ele tem alguns problemas ali na família dele, e a mocinha vai chegar para mostrar para ele que o amor cura, né? Eles vão viver ali, é um neo-adulto também, se passa num momento ali de universidade, mas o Dimitri, ele é aquele personagem que eu escrevi ele para que quem lesse o livro torcesse pela felicidade dele. Sabe aquele personagem que você lê? Pelo menos eu tentei. Espero ter conseguido. Aquele personagem que você lê a história dele e você começa a torcer. Ele tem que ser feliz, tem que dar certo para ele, sabe? Já o livro, Uma Corte Inesperada, ele já é um clichêzinho mais romântico ali. Eu vou trazer ali a Cassandra Cavalieri, a prima do Dimitri, uma menina rica, né, privilegiada.
que sempre foi apaixonada pelo melhor amigo do primo, e ela vai fazer de tudo para conquistar esse cara, eles vão ficar juntos, e a gente vai dar várias risadas, vai ter muito hot, vai ter hot sim. O centro da história não é o hot, mas o hot acontece, tanto no primeiro quanto no segundo. E já o terceiro livro, que é Príncipe de Fogo, vai contar a história do Esdras Cavalieri, que é o irmão do Dimitri, que ele é um militar das forças especiais aí, do exército americano, e vou te falar, hein? Deu dor de cabeça escrever esse livro, porque ele tem romance, ele tem suspense, ele vai trazer tramas ali dentro do governo, dentro da corporação especial ali onde ele trabalha, vai ter mistério, vai ter hot, é um livro hot, assumido, tá? Tem cenas ali, e ele vai, a missão dele é perseguir a filha de um terrorista procurado, só que o que vai acontecer, né? Ele vai se apaixonar por ela, ele vai ver um protagonista lutando contra si mesmo, suas emoções, porque é um romance que não pode acontecer, né? Mas aí a gente vai descobrir várias outras coisas. O Esdras, o nome do livro diz muito sobre ele, Príncipe de Fogo, ele tem um temperamento explosivo, ele tem uma cabeça problemática. Quem gosta de mocinho problemático vai gostar desse livro. Ele não é o cara perfeito, ele não é o mocinho que ele é o herói perfeito, ele tem falhas, ele tem erros, ele tem acerto, a gente vai sentir vontade de bater nele, daqui a pouco a gente vai sentir vontade de que eles sejam felizes. E é isso, eu terminei de escrever, já tá na reta final da diagramação, revisão, tudo direitinho. Ele vai sair já daqui uns dias aí na Amazon, em pouquíssimo tempo, dias. E assim, eu tô apaixonada pelo meu livro. Eu sou suspeita a falar, porque quem escreve sempre ama os seus personagens. Mas assim, eu te convido a ler. Você comentou que você ia se aventurar, que você queria dar uma olhadinha no sebo lá. Te indico um livro chamado Vestígios do Passado. É um livro que ele é um clássico histórico. É um pequeno, mas que eu acho que você vai gostar bastante. É uma boa porta de entrada. Vestígios do Passado. Tá. Eu vou procurar saber porque eu quero ler, né? Porque a galera fala tanto e não fez parte da minha vivência na época. Então agora que eu, né, tenho a liberdade de ter acesso, e aí eu gostaria de ler. Bom, Jéssica, eu quero assim dizer que a sua presença aqui foi maravilhosa. Gente, tem mais pergunta para Jéssica antes da gente liberá-la? E quero agradecer também a todos que apareceram por aqui, né? Mas assim, eu conheci a Jéssica, né, no convite que eu fiz em uma rede. Ela veio perguntar, né, saber como que funciona a participação aqui. Eu falei, vamos embora, é pra gente conversar, a gente se conhecer, meu público conhecer você conhecer meu público, enfim, né? E sempre que eu puder ter uma porta, né, dar oportunidade a outros colegas, eu darei, porque eu acredito nisso, né, nesse network, a gente conhecer, né, outros escritores e não ficar só dentro de uma bolha, né? Eu não ficar só dentro da minha bolha do drama, né, psicológico, né, drama realista, mas também conhecer vocês que escrevem outros gêneros também. É interessante, porque quem sabe um dia, né, eu me aventure a escrever também, ou fazer um projeto, né, em comum, assim, um projeto em conjunto, porque eu gosto de fazer muito contos, com parcerias, né, eu gosto de criar contos com outros escritores, e é bem legal isso. E assim, quem ainda não segue a Jéssica, aproveita essa oportunidade, siga. Se o Mr. J, eu acho que ela fica aqui disponível essa live, mas se não ficar eu vou soltar recortes também durante a semana, durante aí os anos, né? Vou estar sempre lembrando, recorrendo aqui, porque foi um conteúdo muito legal, foi um conteúdo interessantíssimo. O que a Jéssica compartilhou com a gente também foi um conteúdo que é interessante a gente estar revendo, até ela mesmo, porque depois ela fala assim, gente, como eu mudei, né? Como eu amadureci, já não penso mais daquele jeito, olha como que eu via meus personagens. E assim, acompanhe o trabalho da Jéssica, não só aqui, né, no TikTok, mas em outras redes.
tá? Leiam os livros da Jéssica, dê essa oportunidade. E eu sempre falo, quando pegar o livro meu ou da Jéssica ou qualquer outro colega, deixa o feedback, tá, gente? Deixa sempre o que você achou daquela história, porque isso é um termômetro para a gente saber o que está funcionando ou não. Às vezes a gente escreve um personagem que a gente faz, esse personagem aqui vai conquistar, e não é aquele personagem que conquista, é o outro totalmente avesso, não tem nada a ver, né? E também saber se a técnica que a gente usa para escrever, né, ali a narrativa, se está funcionando, né? Porque tem aqui gente que escreve em primeira pessoa, em terceira pessoa, com narrador, aquela coisa toda. Então, toda vez que a gente escreve algo para vocês, entrega algo para vocês, nós queremos também um retorno, porque isso é um termômetro, né, para o nosso trabalho. E tá chovendo aí em Salvador? Tá chovendo muito em Salvador. Agora, o Mister J tá dizendo aqui, tá chovendo? Jéssica, aí? Bastante. Cara, aqui foi final de... aqui choveu muito, foi no final de semana, sabe? Domingo, segunda, choveu bastante. Eu até pensei que a live não ia funcionar. Mas até que fim, ontem e hoje deu uma firmada legal, mas o tempo ainda tá meio instável. Mas assim, Jéssica, mais uma vez, gratidão. Espero tê-la aqui mais vezes. Espero que a gente possa participar de projetos juntas, né? A gente pode trocar mais figurinhas, já que agora a gente se segue, né? Então a gente vai ficar sempre ali de olho nas novidades, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado da sua participação aqui também, tá bom? Se você quiser deixar as considerações finais, falar mais um pouco, falar onde a galera pode encontrar você, fique à vontade. Eu amei participar. Adoro falar de literatura, conversar com outro autor, aprender também, Achei muito bonito da sua parte, essa sua mente aberta, né? Você dizer, não, eu vou procurar, eu vou ler, porque é isso. Não deixa de ser uma história, não deixa de ser uma aprendizagem. Eu queria agradecer a todo mundo que apareceu à live, que me fez perguntas, que só assistiu também. Dizer que eu amo o que eu faço e eu acredito que todo autor ama o que faz. Na verdade, de todo criador, todo artista, seja ele o que bote para fora realmente aquilo que você ama, aquilo que você ama fazer, isso vai assim deixar seu coração transbordante de alegria. Eu agradeço muito pela oportunidade, muito mesmo. Dizer que estou muito feliz de participar dessa live. Dizer que vocês podem, assim, se vocês quiserem, queiram, por favor, me seguir lá na rede vizinha, @JSKaraújo. Me seguir aqui também. Eu também tenho uma segunda rede aqui no TikTok, que chama Ler com Café. Na segunda rede, no segundo perfil, Ler com Café. Me sigam também. Lá na rede vizinha eu vou estar postando no Instagram, a divulgação do meu novo lançamento, Príncipe de Fogo. Leiam, me deem os feedbacks, porque é muito importante, isso é uma coisa muito importante. É muito importante você dar um feedback. Dizer que gostou, bom, não gostou. Tem jeitinho de falar, eu não gostei desse personagem, porque a gente aprende, a gente entende que aquilo não funcionou e que a gente precisa melhorar. Então eu aceito feedback. Meus livros estão disponíveis lá na Amazon, lá no Kindle Unlimited. E se também não tivesse dentro do Kindle Unlimited, ele tá lá num preço bem acessível. Então é isso. Obrigada pela oportunidade. E beijo de milhões para vocês. Vou aproveitar que você falou essa questão aí de se não gostou, vai deixar isso no comentário e tal. A Corina está aqui assistindo a gente. Ela também participa do Festival de Literaturas e Arte Literária, do qual eu também participo. E eu fui mediadora de um debate qual ela participou. E a gente fala muito disso, dessa questão do feedback, né? Porque ela me ensinou quem estava ali, né? Compartilhou com a gente uma reflexão, uma perspectiva muito interessante. Que o feedback é algo que já passou. Então, nós, autores, escritores, a gente quer algo para animar a gente, né? Algo para avançar, né? Então, forward, né? E aí, quando forem compartilhar, compartilhe algo que estimule a gente também a melhorar, entendeu? E assim, não é para diminuir o nosso trabalho, não é isso que a gente quer.
mas algo que incentive a gente, né? Olha, melhora mais um pouco aqui, aquilo não funcionou tanto, dessa forma, uma forma mais gentil, mais empática, né? Não precisa atacar ninguém, porque até então, né, Jéssica, a gente não trabalha para o leitor, a gente compartilha histórias com o leitor, nós não somos funcionários do leitor, entendeu? Nós fazemos um produto, o leitor compra, e aí ele compartilha a visão dele. Se a gente achar que realmente vale a pena mudar, a gente muda, porque se a gente ficar mudando muito a nossa essência, a nossa assinatura de escrever, nós seremos muito comercial, igual você falou, você não escreve algo comercial, você escreve algo com sentimento, com intuição, com emoção. E eu acho que quando você escreve no seu tempo com intuição e emoção, você acaba atingindo o âmago de quem precisa, você acaba criando uma pequena revolução emocional dentro do seu leitor. E aí, assim, eu sou a escritora independente que eu não busco ser uma escritora comercial, escrever porque a massa, né, quer. Eu escrevo porque eu gosto, escrevo aquilo que eu gostaria de ler, e é isso. É uma jornada grande, imensa. Corina, obrigada por ter compartilhado aqui, por ter gostado da nossa conversa. Vou liberar a Jéssica, mas eu ainda vou ficar um pouquinho aqui com vocês para falar um pouco sobre o meu livro. Jéssica, gratidão mais uma vez, muito obrigada, querida, e a gente se vê na próxima. E quem ainda não seguiu a Jéssica, siga e dê aquela força para ela, tá bom? Tchau, querida. E aí, pessoal, continuando aqui com vocês, né? Recebemos aí a Jéssica. Eu agradeço demais quem está aqui. Quem quiser dar tap-tap, né? Tap-tap é o quê? É bater o dedinho na tela para o coração subir e essa live chegar a mais pessoas, tá? E é gratuito e você me ajuda a estar aqui. Eu vou falar um pouquinho mais para encerrar essa live, mas não vou me estender porque daqui a pouco, às 19 horas, estou novamente lá no Flow pelo YouTube, tá? Participando de um debate com o tema será literatura infantil e young adult, mediado por Michele Paranhos, que estará aqui comigo numa outra quarta-feira conversando também sobre seus projetos, tá? Inclusive o Mister J também estará aqui comigo. E é isso. Bom, para a gente, né, ir finalizando a nossa live, falando sobre ciclos, coragem para publicar, isso acaba também levando a questão da metamorfose, que é o meu livro, que eu lancei agora em setembro, no dia 13 de setembro, dia do meu aniversário, que conta... Pois é, o Mister J, para curtir, é só você bater o dedinho aí na tela, aí vai subir o coração, tá? E quanto mais você bater, mais o coração sobe, e isso mostra aos algoritmos que essa live é interessante, pertinente, que tá trazendo conhecimento para quem está assistindo, tá? E aí o meu livro Metamorfose, ele acontece dessa forma, né? Ele traz essas mudanças internas da personagem da Ana Carolina, como eu já compartilhei algumas vezes aqui com vocês, e eu vou sempre estar falando da Ana Carolina em si, e não necessariamente do livro. Por quê? Eu quero que vocês se identifiquem com essa personagem, eu quero que vocês lembrem dessa personagem, porque às vezes a Ana Carolina pode ser qualquer menina, qualquer mulher, qualquer moça que convive com você. Sua vizinha, sua prima, sua irmã, a sua tia. Então, assim, a Ana Carolina, ela pode estar em qualquer lugar nesse planeta, nesse exato momento, existindo. Mas ela existe dentro da minha história. E como a Jéssica trouxe, né? Cada livro, independente do seu gênero, traz uma transformação que causa essa metamorfose na gente também, né? E aí depois, se vocês quiserem compartilhar, vocês já passaram por algum tipo de metamorfose na vida de vocês? Algum tipo de transformação muito importante, muito significativa, que você teve que se transformar internamente para que o externo pudesse acompanhar, né? E eu acredito que vocês entendam o que é uma metamorfose, né? Metamorfose é aquele processo da lagarta para a borboleta, né? Então, é o processo de dor. A metamorfose em si, ela não é um processo bonito. Apesar de que existe uma sutil beleza ali, né? Dentro da dor de transformar algo caótico, confuso em algo bonito, né? E aí o meu livro traz isso, essa introspecção, a internalização da personagem em si.
E aí o que me motivou a escrever foi porque a gente precisa entender como as nossas emoções, nossos sentimentos funcionam. Tem gente que não sabe o que que é emoção, não sabe o que que é sentimento, não sabe como identificar, e aí fica confuso. E também o que me levou a escrever essa narrativa foi que, se você não souber dizer não, se você não souber colocar limites, as pessoas irão dar conta da sua vida, né? Você vai viver vida de outras pessoas e não a sua história. E aí, quando você perceber que você precisa viver sua história, será tarde demais. Então, a história da Ana Carolina vem falando isso. Prestar atenção até onde você dá a oportunidade do outro mandar em você, direcionar a sua vida e não você fazer isso, né? Bom, e aí eu deixo uma pergunta, né? Quem já passou por uma metamorfose emocional? Você acha que... Assim, bom, eu, no meu caso, eu escrevo para entender algo que eu já vivi e, consequentemente, passar por essa transformação e seguir em frente, né? Eu digo que a Ana Carolina é um dos meus fragmentos emocionais, né? Então, em alguns momentos eu me coloquei ali na situação, apesar que tem um personagem específico dentro dessa narrativa que sou eu mesma. Eu me coloquei lá para participar um pouquinho, mas eu não vou dizer quem é esse personagem, mas eu estou lá também. Mas assim, a história acontece dentro do bairro onde eu moro, ela mora na rua onde eu moro, né? Vai para lugares onde eu frequento também, lugares que eu não frequento. E assim, é muito interessante essa possibilidade de trazer uma visão, uma perspectiva, compartilhar com vocês a minha forma de ver o mundo, né? Compartilhar o belo através das letras, através da literatura. Então, Corina, o meu livro, ele está disponível na Amazon ou no Literúnico, tá? E depois eu posso te mandar um link. E aí, assim, a Ana Carolina, cara, esse livro Metamorfose, eu comecei a escrever ele em 2015, 16, depois eu parei e voltei em 2024. Então eu convivi com esses personagens por muito tempo. E aí eu tenho um carinho imenso por eles, né? E aí a Ana Carolina, sim, eu tenho um carinho imenso. Eu acabei de fazer a ilustração dela, compartilhei lá na outra rede, no Instagram, a forma de como eu a vejo, mas ela é lindamente perfeita ou imperfeita dentro do caos dela. Eu acho ela assim sensacional. Como que em alguns momentos eu queria ter sido a Ana Carolina e não ter tido a necessidade, a obrigação de impulsionar, né, o ter que fazer algo, decidir algo para conquistar algo, né, ter que ir lá fora, tomar atitudes que às vezes não me cabiam para poder me proteger, para poder conseguir alguma coisa. Então a Ana Carolina era uma personagem feminina, que ela faz as coisas dentro do tempo dela e ela acredita que ela não tem que nada. Ela vai fazer aquilo que ela acha que deve ser, mas só que nesse meio aí, né, outras pessoas vão levando ela, porque ela acaba também não aprendendo a dizer não. E quando ela percebe que ela precisa dizer não, muitas coisas acabam acontecendo e aquela metamorfose, aquela catarse, né? Perde tudo, o chão abre e ela as coisas, ela começam a ir de uma forma complicada que ela precisa parar e tomar um choque de realidade e decidir o que ela precisa fazer. Então a Ana Carolina é uma pessoa comum, real, não é uma personagem fantástica, não é uma Mulher Maravilha, não é uma personagem que dá conta de tudo, não. Ela não dá conta de nada e não tem que dar conta de nada. Ela dá conta daquilo que cabe a ela, que está dentro do senso comum dela, está dentro das emoções e sentimentos dela, como ela entende, ela compreende o mundinho dela. Bom, e é isso, né, Jéssica, mais uma vez, foi lindo, né, te ouvir sua trajetória, ouvir você falar da sua forma, de como você desenvolve suas narrativas, né, como você cuida tão bem do seu profissional, da sua forma de desenvolver, de criar, né, construir a literatura. Agradeço demais, né, por você ter estado aqui, muito obrigada. E para quem ficou
até agora comigo, e até agora há pouco com a Jéssica, né? Não esqueça de curtir, compartilhar os conteúdos, seguir nossas páginas, seguir o perfil da Jéssica e continuar apoiando nós escritores independentes, porque a gente precisa disso, né? Porque nós movimentamos a literatura brasileira de dentro para fora. Então, o motivo desse meu perfil aqui nessa rede é trazer esses bastidores, né? O outro lado da literatura, trazer aqui colegas que ralam o dia todo, né? Para poder construir uma boa narrativa para vocês. Bom, o Mister J diz aqui, os melhores personagens são os que trazem mais humanidade. Exatamente. E eles são assim, tá? Os meus personagens são assim e sempre serão. Eu posso fazer até outros tipos de personagem diferenciado, mas como eu sou uma pessoa que busco isso, eu sou uma pessoa que sou muito internalizada, muito para dentro, introspectiva, então a maioria dos meus personagens também serão assim. Eu vou trazer essa visão de que o que é ser uma pessoa introspectiva, o que é ser uma pessoa emocionada, o que é ser uma pessoa, né, que valoriza essas questões, né, dos sentimentos e emoções e o conviver com o outro, né? Bom, pessoal, muito obrigada, tá? Por estarem aqui comigo. Hoje a live foi maravilhosa e eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 5 horas da tarde, aqui novamente, tá? Por enquanto está acontecendo às quartas. Mais para frente, talvez possa ter mais dias ou mudar de dia da semana, enfim, mas quarta-feira, às 5 horas da tarde, eu estarei aqui para conversar com vocês e trazer um convidado também, tá bom? É isso, eu vou finalizando, porque daqui eu vou beber uma água e descansar, que daqui a pouco eu te vejo no Flow, lá no YouTube, não percam. Siga a gente lá e até daqui a pouco. Tchau, gente.